Oi, gente! Olá! Hoje a gente decidiu falar um pouquinho para vocês da nossa experiência de parto. E a gente pode falar porque o que aconteceu com a gente foi parto normal para as duas. No meu caso, no Brasil, e no caso da Jo, aqui nos Estados Unidos. Conversando assim com algumas mães que tiveram parto normal no Brasil, como a Thalita, eu percebi que tem algumas diferentes. No meu caso, aqui nos Estados Unidos, eu descobri que estava grávida com 7 semanas. Numa consulta com o meu médico da família, fiz o teste de gravidez, deu positivo e ele me encaminhou para a clínica ginecológica. Me ligaram da clínica para marcar uma consulta e aí ela me perguntou da minha última menstruação para fazer uma estimativa mais ou menos de quantas semanas eu estava. Que eu teria uma consulta com 12 semanas. Somente com as 12 semanas. Tá, mas não... assim, quando você descobriu que estava grávida, demorou você conseguir uma consulta? Não é que demorou a consulta, eles só marcam a consulta pra você quando você tiver mais ou menos de 11, 12 semanas, que é quando eles vão fazer o primeiro ultrassom, né? Que aí ele já me deu vacina de gripe, tétano, essas coisas. Eu já vinha tomando ácido fólico há 2 meses antes de engravidar. Quando completei mais ou menos 11, 12 semanas, fui à clínica ginecológica. Eles me encaminharam para fazer o primeiro ultrassom, que é aquele morfológico, né? Eu fiz esse ultrassom, aqui eles não dão palpite de sexo pra você. Ela me disse que eu faria um novo ultrassom só 20 semanas. Uau. Que é ultrassom pra saber o sexo. E antes disso, continuei fazendo acompanhamento. Eu ia todo mês com não é a obstetra, que é midwife, que é uma enfermeira especializada em saúde da mulher. Ela que faz o acompanhamento com você. Tem alguns obstetras também, mas ela que vai fazendo o acompanhamento com você e conforme for indo a gravidez, se for tudo bem, ela mesma vai fazer o seu parto, se for parto normal, né? Se precisar de cesariana, aí eles vão encaminhar para obstetra. Eu lembro que quando ela me disse que eu só faria esse ultrassom com 20 semanas para saber o sexo, gerou aquela angústia, né? Porque eu já sabia que no Brasil não era assim, você fazia ultrassom, assim, pelo menos algumas amigas minhas, quase todo mês. Tinha gente que fazia toda a consulta, porque o médico tinha um aparelho de ultrassom no consultório, então eu acabava fazendo sempre, assim, e gerava aquela angústia, porque eu também queria fazer ultrassom, eu também queria saber como tava o bebê, acompanhar, né? E no começo eu falava, nossa, mas será que isso tá certo? Não é possível. A gente fica muito apreensiva, né? Você quer ver, você quer ouvir o coração. Isso ela fazia toda a consulta, ouvia o coraçãozinho e tal, mas você quer ver, né? Claro. Não tem jeito. Esse meio tempo, antes das 20 semanas, eu fui pro Brasil, acabei fazendo ultrassom lá e descobri o sexo no Brasil. Eu tava com 18 semanas, voltei pra cá, fiz o ultrassom aqui também, como se nada tivesse acontecido. E elas te perguntam no dia do ultrassom se você quer saber o sexo ou não. Aí eu falei, quero, mas eu já sabia, né? E aí ela falou, nossa, é um menino. Aí você fala, não sabia! Juro? Ai, meu Deus! Que bom! Depois desse ultrassom de 20 semanas... Não tem mais ultrassom. Não tem mais ultrassom. Nossa. Só se acontecer alguma coisa, alguma complicação, ou se você tiver alguma coisa que eles vão te pedir um ultrassom. Mas não tem um ultrassom assim de praxe. Isso. Porque eles falam que depois das 20 semanas o bebê começa a crescer muito rápido e você não vai mais conseguir ver inteiro assim no ultrassom. Você vai ver fragmentos, né? Só que nesse meio tempo do meu acompanhamento, eu tive cólica bem forte. Nossa. E tive que ir pro hospital algumas vezes para ver se tava tudo bem. E nisso eu acabei fazendo mais ultrassons, né? Do que o esperado. Isso. Depois eu ainda fiz mais um com 38, 39 semanas e não fiz mais nenhum. E o Lucas nasceu com 40 semanas e 2 dias. Assim como a sua gestação foi tranquila, a minha também foi. Eu não tive problema nenhum, não tive muita cólica, no começo não tive enjoo, não tive, sabe, graças a Deus. Mas é bem diferente mesmo, a gente faz vários ultrassons, né, durante as 40 semanas, assim. E eu fui num desses casos que o médico tinha o aparelho no consultório, então toda vez que eu ia, eu podia ver o bebê. Coisa engraçada, que não teve graça na época,
foi que eu descobri que eu tava grávida, também já tava bem avançada, assim, não, eu acho que não tava de 7, acho que tava um pouco menos, mas eu demorei um pouquinho a descobrir. Então eu acabei fazendo o de farmácia e o de sangue no mesmo dia. Então assim que eu vi o meu positivo, eu já peguei o telefone e fui ligar para marcar uma consulta com a médica, né? Liguei toda feliz numa que a minha amiga tinha dito que era a melhor da cidade e tal. Falou assim, ah tá, então vamos agendar. Tem vaga para daqui 2 meses. 2 meses? Imagina, eu não ia conseguir esperar. Eu falei, ah tá, não deixa, porque eu já vou estar parindo, né? E daí não. Aí eu liguei para uma outra, também tinha vaga para 1 mês. Eu falei, gente, mas né, eu preciso saber se tá tudo bem. E daí eu resolvi ligar em qualquer uma, né, que não tinha indicação, nada. E aí ela tinha vaga daqui 1 semana, assim. Então eu resolvi nela. Mas aí depois eu mudei, porque eu não gostei muito de algumas coisas. E aí eu mudei para o outro médico que eu já queria há muito tempo. E ele foi muito bom. E, nossa, é diferente você pegar uma pessoa, assim, que tem a estrutura no consultório. Então, ele tendo aquele aparelho, eu podia ver o Gabriel toda a consulta. E é outra qualidade. Então, eu preferi continuar nele. E sim, eu tinha consultas todos os meses. E aí eu tinha ultrassom todo mês. Tem todos os meses até você completar as 36 semanas. E aí depois tem toda semana. Toda semana, isso, exatamente. Aqui também. E aí foi legal, porque eu já estava com 38 semanas e o Gabriel já estava completamente encaixado, tudo certinho. E ele já olhava até se já estava começando a ter dilatação já. Então eu já, a qualquer momento, né? A gente fica bem ansiosa assim. Mas e quanto ao sexo, foi engraçado, porque ela nem perguntou se a gente queria saber, ela já foi falando. Então, é engraçado isso, né? Porque aqui eles tomam muito cuidado, porque tem muito essa... É meio cultural, né? É, da cultura deles. E a médica, ela já foi examinando e ela falou, ah, então, é um menino. E antes, assim, de perguntar se a gente queria mesmo saber ou não. Mas como a gente já tava, assim, eu já tava bem curiosa e eu falava, ah, eu sinto que é menina, né? Ela percebeu que a gente já queria saber e tudo bem. E também tem aqueles exames de sangue que a gente faz durante toda a gestação. Acho que a gente faz 2 vezes o de sangue para saber se tá tudo bem. Faz um teste de glicemia também, que você toma um líquido bem doce. Tem bastante mulher que passa mal, fica bem enjoada. E também, graças a Deus, estava tudo bem comigo. Aqui também a gente faz. O de sangue, eu acho que eu fiz mais de 2 vezes, mas não tenho certeza. Eu também não tenho. O da glicemia, esse de tomar o líquido bem açucarado, foi 1 vez só. E aqui o que faz é exame de urina toda consulta, pra ver se não tá com infecção de urina. Gente, isso é demais, porque lá não fazia toda consulta. Mas como eu já tinha, no comecinho da gestação eu tive infecção urinária, então eu cuidava muito e tinha medo. Então a médica, ela decidiu me passar, então toda consulta ela, pessoal, qualquer coisa que você sentir, você vai. Então ela me passava o pedido do exame e eu poderia ir se eu quisesse. Ah, entendi. Eu posso estar muito errada, sabia? Porque eu já me esqueci de algumas coisas. Mas eu acho que todo mês ela me dava alguns pedidos de exame e eu não me lembro se era obrigatório fazer ou se caso eu sentisse alguma coisa. Mas eu acho que o que é mais diferente nessa questão da gestação Brasil e Estados Unidos, eu acho que é a quantidade de exame de ultrassom. De ultrassom, Né, o acompanhamento, assim, a questão de esperar a primeira consulta, né, para fazer o exame morfológico, então esperar até lá. E a questão mesmo assim de, agora vamos fazer um ultrassom. Não, qualquer coisinha lá é motivo de ultrassom. Então eu fiz várias e poderia ter feito mais se eu quisesse também. É só você paga uma taxinha, né? E faz. Tanto é que teve uma... Eu fiquei desesperada porque eu tive que viajar pra cá aquela vez e eu tinha uma ultrassom que só poderia ser feito durante acho que a 22ª e 24ª semana. E eu ia estar aqui. Eu falei, gente, e agora? E eu fiz de tudo para conseguir uma consulta aqui, para poder fazer ultrassom. E super difícil. Tinha uma que você fazia só para desencargo de consciência, para fazer desenhinho no bebê. E não era essa, era uma coisa que tinha que medir e era super sério. E eu não tava conseguindo, tal, até que eu consegui uma. E aí a gente teve que pagar acho que $250 na época para fazer esse ultrassom. E foi engraçado, a médica também falou assim, vocês vão querer saber o sexo? Imagina, eu já tava com 24 semanas, já sabia há um tempão.
E aí eu falei, vou, aham. Daí ela, ai menina, eu aham. Eu acho que eles perguntam sempre, assim, quando vai fazer. Sempre. Porque é da cultura, né? Eles vão... E muita na gente que verdade, não quer saber o a sexo, cultura né? daqui é aquela coisa assim, vou invadir o menos possível É. a sua intimidade. Então, sabe, aquele medo assim de estar, né, invadindo muito e tal. Então eles sempre perguntam tudo e ainda fazem, assina aqui, né? Assina